Olá! Mais uma vez por aqui, dando continuidade à nossa série. Hoje eu venho falar com você sobre algo que me assombrou por muito tempo e algo que eu sempre ouvia de várias pessoas em diferentes contextos. Como você é forte? Nossa, como você dá conta de tudo? Nossa, como você é resiliente. Essas foram frases que eu cresci ouvindo, né, principalmente na fase mais adulta da minha vida, e por muitas e muitas vezes isso foi tomado por mim como um elogio, como reconhecimento. Só mais tarde eu fui perceber o quão nocivo, o quão tóxico e o quão triste isso foi na minha vida. E eu quero deixar aqui a gente tem uma expressão no mundo corporativo que eu gosto muito de replicar, que diz assim, eu quero deixar um disclaimer, né? Então eu quero deixar aqui para você uma frase de consciência. Se você também já passou por isso, de ser forte o tempo todo, de dar conta de tudo, ser aquela que aguenta muito, eu quero deixar esse disclaimer, eu quero deixar essa frase de consciência. Isso não foi fraqueza sua. Assim como isso também não foi fraqueza minha. Isso foi um condicionamento que você aprendeu a ter por sobrevivência. Né? Nós estamos falando aqui nessa série do retorno à mulher inteira. E o fato de você lá atrás, ou talvez você ainda esteja nessa condição hoje de aguentar tudo, não é fraqueza. Pelo contrário, é a maneira como você encontrou de sobreviver. Né? E muitas mulheres, assim como eu, a gente passa, né? Eu passei uma vida inteira tentando entender o que estava de errado comigo. Né? Talvez você também aí do outro lado, em muitos momentos, tente entender o que está de errado comigo, por que eu estou sempre cansada? Por que eu estou sempre me sentindo sobrecarregada? Por que eu estou sempre me sentindo irritada? Por que eu estou sempre me sentindo essa pessoa pesada, fadigada? Porque você está carregando peso demais. Porque você está sendo responsável por tudo. E assim como eu disse no vídeo anterior, que muitas das coisas a gente aprende lá na infância, isso daqui também não deixa de ser diferente. Sabe, lá atrás, na infância, muitas das mulheres que eu conheço e muitas mulheres com quem eu já conversei, até as minhas próprias seguidoras, elas relatam e comentam padrões aprendidos na infância. Então, quando você aprende ainda criança, né, que você precisa perceber o clima da casa, que precisa se adaptar, que não pode dar trabalho, que você precisa ser responsável emocionalmente antes mesmo de ser madura, antes mesmo de ter consciência do que é responsabilidade emocional. Em muitos lares, mulheres são criadas e aprendem desde cedo a ter essa responsabilidade emocional, quando ela ainda nem entende o que é isso. Perceber quando as pessoas estão irritadas no ambiente, perceber, por exemplo, quando o pai vai chegar e ela sabe que em algum momento vai surgir uma briga dentro daquela casa, vai ter gritaria, e ela tem que ser boazinha. Ela não pode dar trabalho. Por quê? Para não piorar a situação dentro do lar, para não piorar a situação com os irmãos, para não piorar a situação da mãe. Olha que coisa mais triste isso. Quando na infância você aprende a se adaptar e sem perceber você começa a ocupar um lugar que não é seu. Eu já conversei com pessoas da idade das minhas filhas, por exemplo, eu tenho uma filha mais velha, uma filha mais jovem, adolescente, que disseram a mesma coisa para mim, falaram, tia, já teve situações em que eu tive que ser pai dos meus pais, que eu tive que ser mãe da minha mãe. E isso cobra um preço muito alto do adolescente, cobra um preço muito alto da criança, da pessoa que convive, essa criança dentro de casa, está ocupando um lugar que não é dela.
Então, se hoje talvez você carrega o mundo aqui nas costas, é porque lá atrás, na sua infância, você aprendeu a fazer isso por sobrevivência. Mas, o que é mais nocivo, gente, e eu quero reforçar isso aqui. Quando você passa a funcionar dessa maneira, preste bem atenção. E se você estiver anotando essa aula, anota isso que eu vou falar. O maior problema é quando você aprende que amor, ele é conquistado. Quando você aprende que você não pode falhar, que você não pode descansar, que você não pode soltar as rédeas, quando você aprende que amor só vem para você quando você dá conta de tudo, quando você carrega o peso, quando você é forte. Porque aí, quando você deixa, presta atenção, quando você deixa de ser forte, quando você se dá o direito de descansar, quando você se dá o direito de falhar, o seu inconsciente, o seu padrão de sobrevivência vai apitar e vai dizer: opa, não vou ser amada. Se eu descansar, se eu não fizer tudo, se eu não resolver, se eu não cuidar de todo mundo, se eu não carregar todo esse peso, eu não vou receber amor. Olha a dificuldade disso. Isso é uma mentira. Porque você não vai receber amor, você não vai ser aceita, você não vai ser validada ou escolhida pelo que você faz. Amor de verdade vem quando as pessoas amam quem você é. E se você aprendeu que para ser amada precisava ser útil, dar conta de tudo, ser forte o tempo inteiro, você vai ter que quebrar esta crença, este padrão, esse comportamento para instalar o correto na tua vida. E é esse o convite dessa jornada, o retorno à mulher inteira. Então, se você aprendeu a sobreviver assim, o meu convite hoje é muito simples, porém precisa de muita honestidade. Eu gostaria que você, por um instante, né, nós vamos fazer em todas as aulas uma prática. E nesse momento eu quero que você, por um instante, como eu disse, honestamente, eu vou te fazer uma pergunta. Se você quiser, você pode anotá-la, refletir e depois escrever a resposta. E eu encorajo vocês, como eu disse no último vídeo, compartilhe aqui nos comentários, sem colocar culpado, sem procurar pessoas responsáveis por isso. Ah, meu pai, não. Nós estamos tratando de nós aqui. Então você pode compartilhar nos comentários experiências, o que aconteceu, como é que você enxerga isso hoje, para dar mais voz aqui na nossa comunidade. Então a pergunta que eu quero te fazer é: onde eu ainda ajo como adulta responsável de tudo? Deixa eu explicar essa pergunta. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ser responsável pelos seus filhos, responsável pela sua casa, se você é dono de casa, responsável pelo seu trabalho. Não é sobre isso, tá? Onde você ainda age como a adulta que tem que dar conta de tudo, senão as coisas desmoronam? Aonde você não está saindo de cena para descansar, você não para, você carrega muitas vezes cargas que são dos outros, responsabilidades que são dos outros, desconfortos que são dos outros, porque você aprendeu a sobreviver assim. Eu tive que fazer essa reflexão e eu descobri vários lugares que eu estava ocupando um papel que não era meu e que eu estava sustentando um padrão de sobrevivência que a longo prazo estava me adoecendo. Então eu vou repetir para você, aonde você ainda age como o adulto que precisa dar conta de tudo e precisa resolver tudo. A partir dessa resposta, eu quero que você observe essa situação, sem corrigir, não é para você corrigir nada agora, nada, não é o momento para isso. Eu quero que você não precisa justificar, eu não quero, ou melhor, que você justifique, eu fiz isso porque... Não, nós não estamos aqui julgando, a gente está reconhecendo.
Então, não conserta, não justifica, não se cobre uma mudança agora. Aqui é um ponto muito importante. Olha bem nos meus olhos. Não é para você fazer esse exercício para se sentir mal. Não é para você se cobrar absolutamente nada. É para você ter consciência. Combinado? Eu quero, inclusive, dizer para você que a consciência vem antes da liberdade. Então, primeiro eu tenho consciência, depois eu tenho liberdade. Então, agora não é o momento de você se cobrar. E talvez a mulher forte que você acredita ser, ela é apenas alguém que nunca pôde descansar. E eu não estou dizendo isso para que você não seja mais uma mulher proativa, uma mulher que tenha iniciativa. Não é sobre isso essa jornada. É sobre aquela pessoa que nunca descansa, que tenta sobreviver em meio a milhões de cobranças, tarefas, julgamentos, culpa, nunca pode descansar. Então, essa mulher forte, que eu falei lá no início do vídeo que as pessoas viam em mim, na verdade, era apenas uma Daiane que nunca podia descansar. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que se você ficar por aqui, você vai encontrar um espaço seguro para você retornar para si mesma. Assim como eu consegui, você também vai conseguir. Eu quero pegar na tua mão e te ajudar. E tudo vai começar a partir do momento que você parar de se exigir o tempo todo.